Olá, sejam bem-vindos ao podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, um podcast do Sistema CNA-Senar. E hoje, depois de 2 intensas semanas da 30ª Conferência das Partes sobre Mudanças do Clima, da UNFCCC, nós estamos aqui com um episódio especial para falar sobre como foram as negociações da COP, quais eram as nossas expectativas e o que de fato se concretizou, e falar um pouco também sobre os próximos passos da agenda de Quito. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. A nossa convidada de hoje já é uma veterana no podcast. Seja bem-vinda, Sabrina Borba, pesquisadora da Agroícone. Oi, Amanda, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer pelo convite. Sabrina, a gente sabe que, por ser uma COP no Brasil, tinha uma grande expectativa em relação a quais que seriam os resultados da COP30, o que aconteceria na conferência. Muitas pessoas, muitas áreas da sociedade que nunca tinham presenciado uma COP, tiveram contato com essa agenda. Então, eu queria entender um pouco sobre o que a gente esperava antes da COP, né? O que a gente já achava que ia acontecer. Claro, Amanda. Uma coisa que eu acho importante destacar é que a agenda da COP, ela é sempre pré-mandatada. Então, significa que a gente sempre tem uma ideia já de quais temas serão debatidos e provavelmente aprovados. Então, uma das expectativas era a aprovação dos indicadores de adaptação e também uma finalização do programa de trabalho de transição justa, o que aconteceu em ambos os casos. Mas também havia uma certa incerteza em relação ao roadmap de Baku-Belém, que foi uma proposta anunciada na COP29 no Azerbaijão, que inclui um relatório que foi elaborado pelas presidências da COP29 e da COP30 de como alcançar uma meta de 1,3 bilhão de dólares. E acabou que esse roadmap foi recepcionado, né? As partes tomaram nota dele. Então, eu acredito que as expectativas se concretizaram. A gente já sabia, né, que a agenda de adaptação ia chegar na COP30 com um novo momento, né, que depois que a gente já tem essas bases sólidas de parâmetros estabelecidos para mitigação, que os países conseguem comparar nos seus resultados, propor metas baseadas em resultados, esse momento tinha chegado para adaptação, até com uma expectativa de financiamento para adaptação, né, que acabou também não se concretizando da forma que a gente esperava, né? Até os indicadores de adaptação, que eram 100, reduziu a lista um pouco, né? Mas foram negociações que acabaram tendo andamento. E fora dessa agenda de negociação, a gente também tinha expectativa desse momento político, do momento que a COP estava sendo realizada, até por uma questão do multilateralismo. Como que você avalia esse cenário de fora das salas de negociação? Assim, quais foram as partes fundamentais da COP fora da diplomacia? Claro. Para mim, separando os textos decisórios, uma coisa importante da COP é que ela deixa claro que mesmo no cenário geopolítico extremamente complexo, com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, também uma menor alocação de recursos para a ação climática, o multilateralismo continua vivo, uma vez que mais de 190 países estavam reunidos para discutir esforços de como combater as mudanças climáticas. A gente sabe que as negociações avançam a passos muito lentos, e é justamente por isso que a gente está na 30ª conferência. Mas mesmo assim, esses avanços são importantes, né? Os países sentarem e negociarem temas relevantes para eles. Então, nesse ponto, eu acho que foi muito positivo. E a própria decisão principal, né, da COP, que seria do mutirão global, ela reconhece o papel do multilateralismo na implementação de ações de mitigação e adaptação, que é super importante. Muito interessante a gente pensar que não era uma COP de grandes expectativas de negociação, né? A gente tem falado desde o ano passado que esse livro de regras do Acordo de Paris já estava praticamente definido, assim. Agora a gente tem algumas negociações residuais e começa a passar para essa parte de implementação, que foi uma coisa que a presidência da COP focou muito, criando uma agenda de ação robusta, 30 objetivos para a COP30. E aí
no fim das contas, a gente acaba esquecendo que talvez o primeiro grande objetivo dessa COP fosse reacender o multilateralismo, fosse pensar em novas estratégias para que os países conseguissem colaborar, mesmo com os gargalos que existem dentro da agenda, né? E, além disso, a gente também teve um posicionamento setorial muito importante, além das salas de negociação, né? Então, aqui, os nossos ouvintes já sabem que a gente teve momentos muito bons de discussões setoriais dentro da AgriZone, na Embrapa Amazônia Oriental, lá em Belém, que foi o espaço do agro na COP30, que a gente conseguiu mostrar a agricultura tropical em loco, conseguiu fazer visitas técnicas, reuniões com delegações estrangeiras e que conseguem avançar aí os nossos pleitos dentro dessa agenda do clima. E pegando essas expectativas que a gente tinha, o que você destaca como os bons resultados? O que da nossa expectativa, tanto de negociação quanto de posicionamento, se concretizou aí na COP30? Sim. Eu acho que antes de tudo, né, antes da gente avaliar ali a negociação em si, eu acho importante pegar esse teu gancho da AgriZone, que foi uma super conquista para o setor, viabilizando um espaço de troca de conhecimento, tecnologias, mostrando práticas agrícolas sustentáveis voltadas à segurança alimentar. Então, ela serviu como uma grande vitrine do que já é implementado aqui. Inclusive, tem dados de que mais de 20 mil pessoas visitaram a AgriZone vendo no campo o que é implementado, o que é super importante. E avaliando agora o setor, né, ele como parte da solução, cabe a ele aproveitar essa imagem, esse espaço que ele conquistou e formular uma agenda estruturada para o próximo ano nos debates globais, uma vez que ele participa deles. Especialmente que ano que vem, né, a COP31 na Turquia tem uma relevância importante para a agricultura, porque ela marca o encerramento do grupo de Sharm el-Sheikh, de ações climáticas em agricultura e segurança alimentar. E nesse momento, as partes elas deverão decidir acordar uma decisão sobre os resultados do grupo e também avaliar sua continuidade como programa de trabalho, o que eu entendo que seja super relevante para manter essa troca de experiências em agricultura de baixo carbono e também permitir que o portal de Sharm el-Sheikh evolua ainda mais. Agora, passando acho que para a negociação em si, isso que você comentou da implementação foi algo que trouxe alguns resultados, né? A presidência brasileira já tinha proposto uma reestruturação da agenda de ação, o que parece que é algo que vai ficar. Ela foi alinhada com a decisão do Balanço Global do Acordo de Paris. E também foram introduzidas 2 novas iniciativas voltadas à implementação efetiva do Acordo de Paris. Então, cabe a nós acompanhar essas iniciativas e entender um pouco como elas funcionarão na prática. Você sabia que o Acordo de Paris completa 10 anos em 2025? O Acordo de Paris, que tem o objetivo de limitar o aumento da temperatura média global em 1,5 graus Celsius, foi adotado por 195 países em 2015. O acordo criou as contribuições nacionalmente determinadas, conhecidas como NDCs, que são os compromissos assumidos pelos países para mitigar suas emissões de gases de efeito estufa. Na COP, os países discutem os detalhes operacionais do Acordo de Paris e avaliam o cumprimento de seus objetivos. E o Acordo de Paris completou 10 anos agora nessa COP, né? Até uma das possibilidades de texto, de título dessa decisão final era Unidos em Celebração aos 10 anos do Acordo de Paris. E aí a gente sai de Belém com decisões que abrem novas portas de negociação dentro dessa agenda multilateral do clima. Eu sei que ainda está muito cedo, a COP30 acabou de acabar, e aí a gente chega nesse final do ano com aquele senso de planejamento, de expectativas para o ano que vem. Então, quais que seriam as suas apostas para uma COP31? Até pegando o gancho do que você comentou, que a gente vai ter uma COP na Turquia, mas é uma COP na Turquia com a Austrália, as expectativas para essa dinâmica, as expectativas para a agenda em termos gerais, o que a gente espera de agricultura, de adaptação, de transição justa, de todo, até mesmo de financiamento, né, que foi um dos gargalos que a gente não conseguiu superar ainda nessa COP30. Então, quais são as suas apostas para o ano que vem?
Primeiro, essa inovação, né, de uma copresidência na COP, isso nunca aconteceu. A Turquia e a Austrália vão dividir a presidência. A COP será realizada na Turquia, com uma pré-COP em uma ilha do Pacífico que será definida. Isso já vai trazer um burburinho para a agenda. E pensando em mandato, a COP31 ela vai ter bastante coisa a ser discutida, porque, como você comentou, ficaram vários ganchos abertos, assim, né, a serem discutidos no próximo ano. Então, quando a gente considera financiamento, que é tido como o calcanhar de Aquiles das negociações climáticas, foram criados, assim, 2 novos mecanismos, assim, uma mesa redonda ministerial para discutir como a nova meta coletiva quantificada de financiamento, que foi aprovada na COP29 em Baku, vai ser implementada, e também um programa de trabalho voltado ao financiamento climático. Quanto à transição justa, que também foi uma decisão adotada na COP30, foi criado um mecanismo de transição justa e também, na reunião em Bonn, né, reunião dos órgãos subsidiários que acontece em junho, eles irão discutir como será a operação desse mecanismo, o que também vai continuar permeando a COP31. E eu acho que um destaque que eu gosto muito é que, pela primeira vez na história das COPs, houve uma menção a medidas comerciais unilaterais, inclusive coibindo políticas climáticas que imponham barreiras desnecessárias ao comércio internacional. E essa é uma pauta super importante para os países em desenvolvimento, porque, além de terem que financiar a própria transição para uma economia de baixo carbono, eles ainda têm que arcar com os custos dessas políticas que são impostos por países terceiros. E a decisão do mutirão, que é essa decisão de capa da COP30, ela criou um mandato para as partes discutirem a relação entre comércio e clima. E, para finalizar, o fato das partes terem tomado nota do Roadmap de Baku-Belém também abre um espaço para a discussão de como vai ser a agenda de financiamento no próximo ano e também o papel de outros órgãos que vão além da UNFCCC, né, incluindo bancos multilaterais de desenvolvimento, bancos de investidores privados e também esforços que devem ser realizados pelas próprias partes. A gente vai ver cada vez mais, né, essa necessidade de envolver outros atores dentro dessa discussão para conseguir, de fato, implementar os objetivos do Acordo de Paris. Esse destaque das medidas unilaterais de comércio é fundamental para que a gente consiga implementar todas as regras ambientais de um jeito que seja, de fato, justo para os países em desenvolvimento e até mesmo para os países desenvolvidos. E a COP30 mostra que a gente ainda tem muito trabalho pela frente, né? Apesar de ter conseguido acordar as regras gerais do jogo, agora a gente precisa, de fato, jogar. E esse vai ser o nosso desafio aí, a partir da COP31. E aí eu queria saber se você tem, encaminhando aqui para o final do episódio, se você tem algum comentário final, algum mecanismo que você gostaria de destacar, qual que, né, além das expectativas, o que você mais quer ver para o ano que vem. Claro. Aproveitando isso, que a gente ainda tem muito trabalho pela frente, uma surpresa da COP30 foi a discussão de mercado de carbono, porque as negociações formais estão suspensas até 2028. E, teoricamente, seria uma fase de operacionalização do mecanismo, uma etapa mais técnica. E acabou que rendeu discussões calorosas durante a COP, tanto no âmbito do artigo 6.2, que é voltado a acordos bilaterais, nos quais as partes transferem resultados de mitigação, e também no mecanismo de crédito do Acordo de Paris, que é o artigo 6.4. Então, no início, o que era para ser um diálogo, trocando experiências, virou uma negociação. E, novamente, os negociadores do artigo 6, que esperavam não mais passar tanto tempo discutindo o tema, voltaram. Então, só isso já trouxe uma pauta diferente, né? Então, no próximo ano, pensando em mercado de carbono, haverá um trabalho intenso por parte do órgão de supervisão do artigo 6.4 e também do painel de metodologias, que certamente a gente deve acompanhar. E uma expectativa minha mesmo é como será tratada a discussão sobre agricultura na COP31, pois ela é o fechamento do grupo Sharm el-Sheikh, que tem uma relevância super importante. A agricultura é o único setor a ter um grupo específico para discutir a sua relação com as mudanças climáticas, uma vez que ela não é só
afetada pelas mudanças climáticas, mas ela também pode contribuir com a solução. E o grupo Sharm el-Sheikh, ele deriva do grupo de Coronívia, que no início reconheceu a agricultura como solução, e traz uma abordagem mais integrada, né, reconhecendo mitigação, adaptação e também seus co-benefícios, trazendo uma vertente de segurança alimentar também. Então, eu acredito que esse fechamento do grupo, avaliar os seus resultados e também, possivelmente, evoluir com o portal online de Sharm el-Sheikh à medida que os países enviem suas políticas e planos de agricultura e segurança alimentar, será super importante. E os países, querendo ou não, terão que sentar e decidir qual é o próximo passo em relação à agricultura. Como que vai funcionar, se continuará tendo um mandato ou se apenas mantém o portal online. Na minha visão, é super importante ter um mandato para discutir o tema, ainda mais para troca de experiências entre os países, uma vez que ficou claro no texto decisório rascunho, né, que foi acordado pelas partes, que não há uma única solução para lidar com as mudanças climáticas sobre a agricultura, assim como não há uma única solução para sistemas agrícolas sustentáveis. E até nesse ponto é válido destacar que já não se esperava uma decisão de agricultura na COP30, pois o mandato está fechado até o ano que vem. Mas as partes conseguiram avançar no entendimento comum, assim, do que significa uma agricultura sustentável, também identificando a necessidade de maior recurso financeiro para implementar ações climáticas. Então, eu acredito que nesse ponto vai render uma agenda calorosa. Com certeza. Sabrina, obrigada pela sua participação. A gente espera que muitas das suas expectativas se concretizem também, o que a gente está mais acompanhando aqui. Estamos muito ansiosos para saber como que a agricultura vai ser tratada nos próximos anos, como que vai ser o desenvolvimento de metodologias no artigo 6.4, que também achei uma grande surpresa. E vamos seguir acompanhando, vamos continuar torcendo, né, para que a gente consiga bons resultados nos próximos anos de agenda. Obrigada. Com certeza. Muito obrigada, Amanda. Agradeço, sim, pelo convite. Bom, e para você que nos ouviu até agora, siga o Ouço Agro nas redes sociais e continue acompanhando as notícias sobre a COP30 e sobre a agenda do clima aqui na CNA. Até logo!